Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Essa Tal Liberdade. Me chamo Tatiana Miller e hoje eu vou estar conversando com vocês a respeito de paternidade e maturidade. Aproveitar que vai ser uma semana aí do Dia dos Pais para a gente refletir um pouquinho o que isso tem a ver com a nossa relação com o nosso Deus. Vamos lá? Roda a vinheta! Bom, como vocês sabem, a minha rotina do dia a dia fala muito com a minha relação que eu tenho com Deus. Eu já compartilhei aqui várias coisas com vocês a respeito do que acontece com a minha gata, quando eu cozinho no meu trabalho, na minha relação com meu esposo. Então hoje não vai ser diferente. Um dia estava eu cuidando do meu fofíssimo sobrinho Caleb. Ele é uma fofura, ele é um gostosinho, ele é um amor da nossa vida. E eu tava com ele, cuidando dele, né? Ele tava em pé na poltrona e eu toda cheia de cuidado, assim, tentando amparar ele, né? Pra ele não cair, que ele podia cair pra trás, ele tá nessa fase já de ficar em pé. E na hora que eu tava com esse cuidado, eu falei assim, meu Deus, como é bom ser criança, né? A gente tem sempre alguém perto para cuidar, para não deixar a gente se machucar. E quando eu falei isso, meu querido amigo Espírito Santo, meu Senhor, veio falar comigo através disso. Ele falou assim, meu amor, minha linda, comigo, a minha relação, a nossa relação também é assim. Enquanto você é uma criança, enquanto você era uma criança, eu cuidava de você assim, ó, com todo zelo, todo amor para você não cair. Se você caísse, eu estava perto ali para poder levantar. Não que ele esteja longe, mas o cuidado, né, do pai com o filho, ele vai mudando conforme o crescimento com o filho. E a nossa relação com o Senhor também é assim. Então ele veio, falou isso comigo e eu comecei a refletir, minha cabeça começou a pirar, a fervilhar e eu fui sentar para poder estudar sobre a paternidade. Então a gente vai falar sobre 3 aspectos que envolvem a relação do pai com o Senhor, a nossa relação com o nosso pai e a nossa relação com o Senhor. Vamos lá aprender sobre eles. O primeiro passo que o Senhor me levou a refletir foi a entender quem era ele para mim, né? Quando eu estava na aula de primeiros passos na igreja, né, que é aquela aula que a gente vai se preparar para o batismo, eu lembro que eu fui perguntada quem era Deus para mim. E eu não soube responder, eu respondi qualquer coisa naquela época que a minha resposta hoje é muito diferente. E eu fui procurar na Bíblia quem Jesus Cristo, como que Jesus Cristo apresentou o Senhor para nós. Quem ele disse que Deus era. Aquele Deus todo-poderoso, Deus criador dos céus e da terra, o Deus que criou o homem do pó da terra. Quem ele era para mim? E eu descobri que Jesus Cristo apresentou Deus como Pai. Jesus Cristo dividiu a paternidade dele com a gente. Quando ele nos ensina a oração do Pai Nosso, ele fala Pai Nosso. É a primeira vez que ele divide a paternidade do Pai, que era só dele com a gente. Então eu entendi que o Senhor é o nosso Pai. Ele, além de ser o Deus todo-poderoso desse mundo, né, capaz de acabar com esse vírus num só comando, assim como ele acalmou a tempestade no mar quando estava com os discípulos, ele é o nosso Pai. É muita riqueza a gente ter um pai desse. E quando eu tive esse entendimento, eu comecei a fazer uma analogia da minha relação com o meu pai terreno e a relação que eu tenho com o Senhor. E eu descobri muitas coisas, então eu comecei a fazer um resgate da minha infância, vários flashes que vinham da minha infância a respeito da minha relação com meu pai, e eu fui entendendo como era a minha relação com Deus, né? Eu já comentei aqui com vocês, já compartilhei com vocês na época que eu perdi minha mãe, em que eu tive uma reação de birra com Deus, eu não quis mais saber dele, eu nem orava mais, eu não queria saber dele, como é que um Deus que dizia que me amava acabava de tirar minha mãe. Quem não viu esse vídeo, eu acho que vale a pena ver. E depois eu entendi, né? Fui amadurecendo e eu entendi como que funcionava esse processo. E então eu percebi que a minha relação com meu pai estava muito ligada com a relação que eu tinha com o Senhor. E a gente pode começar a refletir que tipo de relação que a gente tem com o pai, né? Às vezes a gente tem um pai violento, às vezes a gente tem um pai seco emocionalmente, às vezes a gente tem um pai ausente, às vezes a gente não tem nenhum pai na certidão de nascimento, ou a gente tem um pai que foi abusador, né? A gente tem um pai permissivo demais.
Então isso tudo é válido para a gente refletir como que a nossa relação com o nosso Pai na terra vai refletir com a relação do nosso Pai no céu. Então assim, eu comecei a descobrir tantas coisas, e o Senhor tem me ensinado muito através dessa reflexão. E quando Jesus chama o Senhor, Deus Todo-Poderoso, de Pai, de Abba Pai, Abba quer dizer paizinho, papai, é um chamamento de pai carinhoso, né? Então quem teve uma relação com um pai difícil, provavelmente vai ser muito difícil você ter uma relação com Deus de filho para pai, né? De chamar Deus papai, meu pai que cuida de mim, certamente isso vai ter influência. E quando você descobre isso, é preciso ter um processo de cura na sua vida. Para você ter uma vida espiritual, uma relação com o Senhor, uma relação com Deus saudável, é preciso que essa relação na terra seja curada através do poder do Espírito Santo. E isso foi uma revelação assim que nos meus estudos que o Senhor me deu tão grandiosa, em que eu pude tratar, né? Estou em tratamento. Tenho sido curada de tantas coisas que aconteceu na relação minha com meu pai durante toda a minha vida. Eu tenho 37 anos, então foram muitas coisas que já aconteceram. E a minha maturidade espiritual também me faz entender o como o meu pai também é alvo da misericórdia e da graça de Deus, né? O como ele também já errou nessa vida, porque ele também tem essa carne pecaminosa que a gente tem. Do jeito que eu erro, ele também erra. E eu tenho conseguido olhar para ele com um olhar de misericórdia e graça, que é o mesmo olhar que Deus tem sobre ele. Então a gente precisa fazer esse exercício diariamente. Se Deus tem esse mesmo olhar comigo, por que ele não vai ter com meu pai? Né? Porque às vezes a gente tem uma visão do pai, um pai herói, um pai que nunca pode errar, o pai que não pode nos magoar. Mas o nosso pai é falho, o nosso pai também veio da mesma molécula, do mesmo material humano, ele também erra. E é muito bom quando a gente chega num nível de maturidade onde a gente entende isso, né? Eu tenho entendido, como eu falei, eu estou no processo ainda, mas eu creio que eu vou chegar no meu amadurecimento na relação com meu pai, que às vezes é um tanto difícil, porque somos muito, muito parecidos, eu e ele, né? E acaba sendo difícil, mas assim, eu tenho buscado cura e eu desafio vocês a buscar essa cura também no Senhor, para que a relação com Deus do céu, com seu Pai do céu, não venha a ser afetada por mágoas que aconteceu aqui na sua relação com seu pai, com falta de perdão, com falta de respeito que você tem com seu pai na terra, falta de honra. Então isso precisa ser assim analisado para o Espírito Santo vir tratar isso no seu coração. E o terceiro ponto que a gente vai analisar, né? O primeiro a gente entendeu de quem era Deus pra gente. A gente consegue enxergar ele como pai quando o Senhor Jesus Cristo divide a paternidade de Deus, que era só dele, que ele era filho unigênito, dividiu a paternidade dele com a gente, né? Então ele passou a ser filho primogênito, essa primogenitura espiritual. Depois dele, ele é o primogênito entre todos e depois dele vem nós. E o segundo ponto, a gente refletiu que pai é esse que a gente teve na terra, né? Essa relação que a gente tem com o pai desde a infância, que vai impactar na nossa relação com Deus. E no terceiro ponto eu vou falar sobre crescendo com o Abba, com esse papai, esse pai carinhoso que a gente tem, esse pai misericordioso, esse pai gracioso, que às vezes não tem nada a ver com o pai que a gente tem na terra. Pra mim tem sido difícil, eu tenho que confessar, né? É difícil pra mim porque a relação que eu tenho com meu pai por exemplo, é muito diferente da relação que a minha irmã tem com meu pai, né? O meu pai sempre... Eu não tenho lembranças assim muito duras com meu pai. O que eu, Tatiana, de lembranças tenho com meu pai é um pai que sempre quis me agradar muito, que chorou muito no meu casamento. Quem foi no meu casamento lembra. Vou tentar colocar uma foto aí pra vocês de como ele se emocionou. Ele ia fazer um discurso e ele começou a chorar e começou a falar assim: ai meu Deus, eu lembro lá andando de bicicleta, e começou a chorar. E foi muito emocionante, aquilo ali tocou o coração de todo mundo no meu casamento. Então essa relação de amor com meu pai, que também tem um outro lado, né, que a gente às vezes se choca muito, e os erros do meu pai também às vezes me magoam um pouco, porque ele também é pecador como eu. E esse processo de entendimento me ajudou a entender o tamanho do amor do meu pai por mim.
né? E eu não sei se meu pai vai ver esse vídeo, mas se ver, pai, eu quero dizer aqui publicamente para o Senhor o quanto eu amo o Senhor, o quanto eu respeito essa relação que a gente construiu durante a vida inteira, e dizer que eu entendo algumas coisas que acontecem na nossa relação. O Senhor tem me mostrado o porquê que essas coisas acontecem. E eu venho pedir aqui publicamente perdão ao Senhor por todas as vezes em que eu fui desrespeitosa, em que eu não honrei o Senhor como meu pai. Eu quero publicamente pedir perdão ao Senhor. Hoje o Senhor está no Rio de Janeiro, não está aqui em Aracaju, mas eu espero que o Senhor veja esse vídeo e receba o meu amor através da internet, que Deus tem tratado no meu coração tantas coisas, e isso precisa refletir na nossa relação. Tá? Te amo, pai. Voltando pro nosso último ponto, é isso. Às vezes é difícil crescer. Deus tem me conduzido a caminhos difíceis de crescimento. Crescer dói, né? Quando a gente está da infância para a adolescência, os músculos, os ossos, eles vão crescendo. Isso dói fisicamente. Assim também é no nosso crescimento espiritual. Isso dói. Eu choro suplicando. Eu falei, Senhor, eu não quero passar por isso, mas o Senhor sabe o que é melhor para mim. Ele sabe, eu confio, eu tenho fé. E às vezes, quando a minha fé está esmurecida, eu peço para Ele aumentar a minha fé, guardar os meus sentimentos, para nada que venha me interferir nessa minha relação com Ele, e acreditar que Ele realmente sabe o que é melhor para mim. Então eu estou nesse processo de amadurecimento espiritual, de relacionamento com esse Deus que é o meu Pai. E eu espero, gente, que vocês possam refletir isso na vida de vocês também, né? Que nada o que tenha acontecido aqui na relação com seu pai aqui na terra venha impedir o seu relacionamento com esse Deus que quer um relacionamento com você, um relacionamento de amor, um relacionamento de plenitude, um relacionamento de graça e de troca, onde você é companheiro e parceiro dele aqui nessa terra, para poder cumprir o propósito dele nessa terra. Ele conta com você, que é filho dele. Então deixa o seu orgulho de lado, deixa o seu Pai Celeste, que é quem sabe tudo sobre você, que foi quem te criou, que sabe do seu DNA, deixa ele te mostrar quem você realmente é. Às vezes é difícil ver, tem sido difícil para mim me olhar no espelho e saber quem eu sou de verdade. Tem sido difícil, mas tenha humildade de deixar ele te tratar, desse espelho gerar em você transformação, de você da gente não ficar sofrendo a vida inteira pelo mesmo problema. Eu sempre falo isso aqui, da gente correr atrás do próprio rabo. Às vezes a gente só passa por situações, sempre as mesmas situações, a gente não consegue sair daquele ciclo. Deixa Deus te tratar, deixa o Deus que sabe do que você foi formado tratar você. Então vou deixar uma palavra para vocês aqui que está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer qualquer tipo de boa ação. Então deixa essa palavra aqui te tratar. Cresça espiritualmente. Eu tenho crescido, tem sido doloroso, mas eu tenho certeza, eu tenho confiança nesse Pai que tem me levado a caminhos não dolorosos para mim, né? Mas caminhos de crescimento. Aos olhos dele é caminho de crescimento, para que o propósito dele seja cumprido na minha vida. Eu preciso deixar minha carne de lado, eu preciso colocar minha humildade, eu preciso confiar inteiramente nesse Deus. Então eu deixo essa palavra aqui para você, esse exemplo que eu tenho passado na minha vida, né, de crescimento para vocês também, para que vocês tenham esse relacionamento com Deus, que é um relacionamento que completa, é um relacionamento que enche o coração, é uma relação que cura, né, é uma troca que preenche todo o seu coração. Então eu espero que esse vídeo realmente possa edificar sua vida, que esse vídeo possa fazer você fazer toda essa reflexão que eu tenho feito e te ajude nessa caminhada aqui terrena, que é tão difícil, tão cheia de complexidade, tão cheia de desafios, tá? Que Deus abençoe muito a vida de vocês, que o Espírito Santo esteja à frente da vida de vocês, conduzindo cada passo, para
que o propósito de Deus seja cumprido na vida de vocês, tá? Tenha uma semana abençoada, um Dia dos Pais maravilhoso. Se você não tem o seu pai na terra, celebra com seu pai que está no céu, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.